Primeiramente, queria lembrar, boa tarde, Sakamoto, boa tarde, Diego, boa tarde a todos, que esse confronto entre o legislativo e o judiciário vem de longa data. E as propostas de limitação do Supremo Tribunal de Competência, do Supremo Tribunal Federal, nascem, por exemplo, em 2011, foi a mais grave de todas as PECs, que é a PEC 33 de 2011, proposta pelo PT, e que foi arquivada em 2015 e tentada, e foi tentado que ela fosse renovada em 2019 por deputados do Partido Republicano e do PL. Ou seja, do PT ao PL, o legislativo afronta o judiciário, não é? Então, a posição do PT era gravíssima nessa proposta do deputado Fonteles, do Piauí, em 2011. Houve um novo projeto também em 2013, 2014, do Edinho Silva, ou seja, é um confronto direto. Se, no momento que o Supremo dá uma decisão que contraria os interesses do Congresso Nacional, o Congresso Nacional se entende legitimado para limitar a competência do Supremo Tribunal Federal, como essa que nós vimos agora, né, dessa proposta que veio em 2021 de um senador de extrema-direita, né, Oriovisto, que procura limitar a capacidade do Supremo Tribunal Federal de tomar decisões urgentes contra atos do presidente da República inconstitucionais ou contra normas editadas pelo Congresso Nacional que afrontem a Constituição. Exige que essas decisões não sejam monocráticas, mas sejam do colegiado, ou seja, dificultando a suspensão de atos arbitrários que possam ser praticados pelo próprio legislativo, pelo próprio judiciário e pelo próprio executivo, mostrando que quer prevalecer. Aliás, olhando-se a justificativa do senador Emil Visto, se verifica bem claramente qual é a posição. Ele diz: é um grande risco para a separação dos poderes o poder que tem o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário. Risco à separação dos poderes tem uma proposta como essa. Não, exatamente isso, desculpe interrompê-lo, professor. Boa noite, Leonardo Sakamoto. É exatamente esse ponto que eu queria que o senhor reforçasse. No afã e sob a justificativa de defender a separação dos poderes, o legislativo, neste caso, está ele mesmo atacando a separação dos poderes, né? Porque, Exatamente. como o senhor mesmo colocou, essa questão, esse papel de controle que o judiciário tem sobre atos ilegais e inconstitucionais do legislativo e do executivo são da natureza do judiciário, né? É próprio do judiciário estabelecer. O judiciário, mais do que um guardião da Constituição, é um promotor de atos em favor da efetividade dos direitos fundamentais, através das ações de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, o Supremo é muito mais do que mero guardião, ele vai além. Ele propõe a eliminação de normas que sejam impeditivas da efetividade de direitos fundamentais. E na hora que se limita, se pode estabelecer que existe exagero do Supremo Tribunal Federal, existem prazos longos para um ministro recolocar em pauta processos dos quais ele pediu vista? Sim, mas eu creio que é muito mais uma matéria de entendimento, isso já foi levantado pela Rosa Weber, pelo próprio Barroso, a necessidade de ser alterado o regimento interno. A Rosa Weber já acentuou isso, mostrando a necessidade das decisões colegiadas e não monocráticas, mas não se pode impedir que existam decisões monocráticas que impeçam a eficácia de atos do Poder Executivo e do próprio Legislativo que firam a Constituição. Aí vai se estar realmente cortando a competência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem capacidade imediata de suspensão de atos inconstitucionais. Ele tem que ser por via do colegiado, que pode demorar. Né? Portanto, é absurdo, por exemplo, estabelecer que o pedido de vista é um pedido de vista coletivo. Né? Não é um pedido de vista de alguém que tenha dúvidas, não, é um pedido de vista que tem que ser um pedido de vista coletivo, e não pode haver mais outro pedido de vista. Ou seja, interferir em matéria interna, em matéria de regimento interno. E há outros projetos em andamento, há outros projetos em andamento, como um outro projeto que limita a competência do Supremo Tribunal Federal, que está em andamento
está em andamento no Senado Federal também, aí limitando, inclusive, a possibilidade de julgamentos de inconstitucionalidade, não E apenas falando em, liminares, né? e falando em projetos, professor, como é que o senhor vê a proposta, né, que está circulando, pelo menos está se discutindo, o próprio presidente Rodrigo Pacheco falou da limitação, da redução de prazo, ou seja, ao invés de ter um mandato vitalício, né, que terminaria aos 75 anos com a aposentadoria compulsória, um mandato de 11, 13 anos, 15 anos para ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê essa proposta que está circulando no Senado? Eu não sou contrário a isso, não é necessário que haja uma oxigenação e que haja possibilidade de mudança do Supremo Tribunal Federal. Eu não faria 9 anos, 12 anos é um tempo razoável para que haja uma modificação, uma alteração, ainda mais agora que se estabeleceu o prazo da aposentadoria com 75 anos. Acho que se justifica que exista esse prazo limitativo de exercício do mandato para 12 anos, por exemplo. Não há nada de ruim nisso. É um mecanismo de arejar, de trazer novas pessoas, novas visões. Eu acho muito positivo, não acho negativo, não. Negativo é querer interferir, sim, impedindo a efetividade do exercício da competência do Supremo Tribunal Federal. Isso sim é que é bastante preocupante. Há normas, aliás, lembrando, esta PEC, me parece a 8 de 21, né, que é a que foi do visto, ela já foi objeto de uma proposição no Senado em 2019. Era a PEC 82 e 19, que teve um parecer do Espiridião Amin, que modificou o texto original, e é esse texto que corresponde à proposta do Espiridião Amin que está sendo reapresentado agora. Por quê? Porque essa proposta da PEC 82 e 19 foi rejeitada no Senado Federal. Foi rejeitado, foi derrotado no Senado Federal. E agora é reapresentada em 21, isso em 2019. Agora, reapresentado em 2021 com o texto que foi proposto, então, naquela época, por Espiridião Amin. Né? Ou seja, já foi rejeitado, se reapresenta. Né? Sempre com a escusa de que é necessário limitar a supremocracia, né? Na verdade, uma manifestação de descontentamento. O PT se descontentou com o Supremo em 2011. Propunha ali uma coisa absurda, que só a declaração de inconstitucionalidade só podia ser declarada por 4/5 do Supremo Tribunal Federal. Que o Supremo não poderia baixar súmulas vinculantes, a não ser que a súmula vinculante fosse, depois editada, aprovada pelo Senado. Isso era a proposta do PT. Agora, essa proposta, por exemplo, de 2019, foi do deputado João Campos, que é alguém ligado aos republicanos e mais à direita, propôs que se reiniciasse, se desarquivasse essa proposta do PT de 2011. Então, você vê que é mais um descontentamento com decisões do Supremo que leva à tentativa de limitação da sua competência. Isso sim ofende o Estado de Direito. Isso sim ofende a nossa segurança jurídica. Tá certo, doutor.